Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º do 11 a 30 do 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Desculpa, mãe. Até não fiz a catequese que ela queria que eu fizesse. Eu ia jogar fliperama. Desculpa, mãe. Aí eu deixava minha irmã lá e ia pro fliperama. E eu falava pra ela. Falava, ó, não gosto. Ela falou, mas por que você não gosta? Só que ela achava, mano, ele não gosta, ele é do capeta, né? Eu falei, não gosto porque eu não gosto de estar lá quietinho e tal. Não que eu não É gosto chato. do que... É chato, eu não gostava. Cara, eu vou te dizer uma coisa que é super normal que você fala, que você tá falando. E é a história de milhares de pessoas. Por conta de uma coisa. A sua mãezinha, ela é uma mulher muito inteligente porque ela tá certa em ter feito isso com você. Que isso é importante para a construção da vida de um indivíduo. A vida da igreja, ela é extremamente importante. Por mais que você possa achar monótono ou qualquer coisa do tipo, ela é importante. Mas, cara, a coisa mais importante que o ser humano pode ter não é uma experiência com a igreja. É uma experiência com Jesus. Então, aí Entendeu? foi Então, onde eu quando fui... você coloca uma coisa antes da outra, basicamente ela não faz muito sentido. Entende? Claro que a igreja é um excelente lugar para você buscar uma experiência com Jesus. Aí foi quando eu fui crescendo e tal, fui ficando adolescente, etc. E aí eu tive minha primeira namorada e ela era evangélica. E ela, vamos na igreja comigo? Eu falei, óbvio, vamos. Fui lá, de primeira. Caçador. Aceita qualquer proposta pra continuar. Vambora. Não, mas eu vamos, pá. Aí de primeira, eu confesso que eu dei uma assustada. Porque era completamente diferente do que eu Você conhecia foi numa de igreja pentecostal? Fui, cara. Ah, mano. Eu fui no Deus e Amor, na Deus e Amor. Caraca, mano. Primeira você foi vez. numa igreja bem pentecostal. É uma igreja seríssima, muito antiga do Brasil já. E aí eu lembro de estar no culto e tal, só que pra mim era muito novo, eu não quero que a galera ache que eu tô zoando ou brincando e tal. Mas aí eu tava no culto, assim, e era uma coisa muito diferente do que eu tava acostumado com a missa. Uhum. A missa é aquela coisa... E aí o pastor pregando, altão, falando alto, e em línguas e o caramba. E aí a mulher na minha frente deu uma caída, e eu dei uma assustada, né, mano? E eu não sabia dessas coisas. E aí eu fiquei assustado, assim, quieto, tipo... Pelo amor de Deus, alguém ajuda essa mulher, tá passando mal, mano. Bonitinho. E aí minha namorada da época, tipo assim, não, tá tudo bem e tal. E aí veio geral nela assim, começou a orar. Eu falei, meu Deus, mano, ela vai morrer logo no meu primeiro dia, mano. Na minha iniciação. Eu falei, mano, os caras não vão deixar mais eu entrar na igreja. E aí depois ela aceitou comigo, conversou, etc. Falamos de Bíblia pra caramba. E aí, só que eu tinha uma parada com meu pai. Meu pai, ele sempre leu a Bíblia bastante antes de dormir. Meu pai nunca foi muito de ir muito à igreja, mas ele sempre gostou de ler a Bíblia. Ele falou, aí, lê, Igor, é legal, esse livro é importante e tal. E eu gostava de ler. E eu li bastante a Bíblia. E aí, quando eu conheci a igreja evangélica, eu gostei mais. Eu me senti mais atraído. Acho que eu também tinha mais a cabeça no lugar também, né? Tipo, não era mais uma criança. Também tava num lugar onde tinha pessoas iguais a mim. Tipo, já tinha bastante jovens. Conheci uma igreja legal. Comecei a frequentar. E aí eu gostei de algumas coisas, às vezes ficava meio assim com outras, mas tipo assim, falei, caramba, eu entendi meio a minha situação com Deus. E aí uma vez tive uma experiência bem legal, de que eu aprendi que não necessariamente, óbvio, é muito importante ir pra igreja, não critico quem vá, mas eu não necessariamente precisava estar dentro de uma para conversar com Deus, ou ter uma aproximação, ou algo do tipo. E aí foi onde eu tive algumas experiências, e aí o Mítico já teve algumas visões, né? Muito louco, eu quero que você fale pra ele. Muito louco. E aí foi aí, onde eu me dei um start, falei, caramba, a igreja é importante, é muito legal. Mas se eu não concordar com uma coisa ou outra, eu também não preciso virar as costas e, não, aqui não presta. Porque eu acho que é normal você estar num lugar onde, tipo, não concordei com isso, mas tá, não é isso que vai te fazer virar as costas pra Deus, algo do tipo. Mas também mostrar que também você pode procurar Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou... Eu acredito nisso. Existe uma coisa muito importante, até por isso que isso faz parte da minha história com Jesus também. Porque eu também nasci numa família tradicional brasileira que tem... porque o que é o tradicional do brasileiro? Caramba, será que é isso que ela falou? Que eu ia falar com muita gente? Porque eu acredito muito nessa sensibilidade de pessoas, assim, de saber, Mano, ela só encostou em mim, foi doido isso pra mim. A gente fala que isso é uma palavra de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor. Igual, por exemplo, eu sou um pregador do evangelho, eu não sou um pastor de uma igreja, eu não sou um pastor, eu sou um pregador. Então eu sou um instrumento de Deus. Então tem coisas que eu estudo e falo, mas tem coisas que vêm na hora, tem coisas que são daquilo,
aquele momento em que é Deus que direciona e a gente não consegue explicar. Não tão, talvez, de maneira tão profética como a sua, sabe? Mas isso é Deus falando com a gente. Isso mostra algumas coisas. Não. Mostra primeiro que Deus se importa muito com a gente. Imagina, cara, que você tem um Deus que criou os céus e a terra. Ele se importa em falar com a gente. Cheio de problemas, cheio de defeito. A gente sabe quem a gente é. Então, cara, você ter um Deus que olha pra você, que se importa, que conversa contigo, que te responde, que ouve as tuas orações, isso é incrível. Que fala com você sobre o teu futuro, que te dá, sabe, que te dá direção. Isso é maravilhoso. O que é importante nisso tudo? A experiência com Jesus, ela é essencial, ela é necessária, ela te dá direção, ela te inspira, ela te dá força para caminhar, sabe, ela faz brilhar os nossos olhos. Mas existe algumas coisas que elas têm que ser intencionais. Então, se a gente colocar isso dentro de uma cronologia, por exemplo, o que eu preciso fazer, por exemplo, para viver o que o Igor viveu com 16 anos, de maneira intencional, não esperar o orgânico ou o que o Mítico viveu. Então, isso é importante para quem está acompanhando você a gente. correr atrás do seu propósito. Cara, o que você quer? Eu quero. Então, existe a primeira coisa. Todos nós, todos, sem exceção. Sem exceção de cultura, língua, raça, todo mundo. Preto, branco, whatever. Quem quer que seja. Todos. A gente tem dentro do nosso coração um vazio. Todos têm. Rico, pobre, branco, amarelo, todos. E é um vazio que a gente não consegue explicar. E que durante a vida inteira tem gente que consegue mais rápido, tem gente que demora muito tempo. A gente vai buscar preencher isso. Até o dia que alguém descobre, que você descobre que isso é só Jesus que pode preencher. É como se fosse um quebra-cabeça de milhões de peças e sempre tivesse faltando uma no meio. E aquela do meio é a mais importante, que dá sentido para todo o desenho. Sem aquilo, o desenho nunca fica perfeito. Então, quando você descobre que aquela pecinha tem nome e isso é Jesus na vida da gente, que é o que dá sentido, que é o que dá razão, que é o que dá, sabe, de verdade, razão. Essa é a palavra. Aí você toma uma decisão. Jesus, eu quero que você faça parte desse desenho. Eu quero que o Senhor entre na minha história. Essa é uma decisão. A gente tem muita gente que sabe tudo isso que a gente está falando, mas nunca tomaram uma decisão por Jesus. Nunca. Sabe, vivem a vida inteira. Não, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus responde. Mas, cara, se você não toma uma decisão, isso nunca vai acontecer com você. Como assim? Como uma decisão? A decisão é assim, cara. A Bíblia diz aquele que reconhece, que confessa Jesus como seu Salvador. Entendeu, cara? Ele não é o Deus do mítico, ele é o meu Deus também. Entendeu? Ele é o meu Salvador. O que é reconhecer Jesus como Salvador? A primeira coisa é reconhecer que a gente precisa. Vocês falaram, né, de arrogância, que isso que vocês estão falando não é arrogância. Mas tem gente que nunca vai reconhecer Jesus como Salvador, porque na cabeça dele ele não precisa de um Salvador. Na cabeça dele ele não precisa de um Deus que diga pra ele alguma coisa. Porque ele é tão cheio de si e autossuficiente que esse cara não precisa de nada disso. Isso é balela. Então, reconhecer Jesus. Primeiro, Senhor, a tua morte na cruz. Vocês acreditam na morte de Jesus na cruz do Calvário? Sim, eu acredito. Então, a morte da cruz do Calvário não foi pelo vizinho, foi por mim. No sentido que eu tenho que crer. Foi pelos meus pecados. Então, porque esse é o que eu estou falando para vocês, é o que eu faço. Essa é a minha missão. Eu sou um evangelista. Eu apresento Jesus, mas se só as pessoas conhecerem, não muda nada. Então tem que ter uma decisão. Então você entende, isso é intencional. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi pelos meus pecados. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Aí a pergunta que todo mundo faz, é a loucura de todo mundo. Não, eu só vou fazer isso quando eu for bom. Eu só vou tomar essa decisão então e ter essa vida quando eu for bom. Isso nunca vai acontecer. Porque é igual você dizer que você tem que emagrecer para ir para academia. É extremamente equivocado. Então, a questão é, eu preciso ser bom para tomar uma decisão? Não. Quanto mais ruim, melhor. Na verdade, no sentido de que, quando eu entendo que eu preciso de Jesus, igual o cara, um de vocês dois falou, mano, olha como Deus fala isso comigo, cara. Eu sou o que eu sou e tal, o que eu faço. Entendeu? E é por isso que Deus se aproxima da gente. Deus não está procurando os que se acham bons. Deus quer aqueles que reconhecem quem são. Porque é isso que faz Deus entrar. Quando a gente diz que nós reconhecemos a nossa pequenez. Tem uma cena do filme Crônicas de Nárnia, da onda, que o ratinho diz, eu não sou digno de ir para outro lado, sabe? Aí acho que é o Aslan, diz, não, e é exatamente por isso que você vem, sabe? Porque você entende que você não é digno.
Então, Foda. quando você reconhece Jesus como Salvador, então aí que começa a transformação. Por isso que essa é a cronologia. Não, eu conheço Jesus, alguém me fala sobre ele, eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar nada. Você não precisa. Como assim, David? Não tem que mudar nada, porque você não consegue. Sozinho a gente não consegue. Então o que eu digo é o seguinte: Jesus, tu é o meu Salvador. Eu tomo uma decisão, eu reconheço. Isso em qualquer lugar do mundo. Você pode dobrar o joelho e tomar essa decisão e orar. Jesus, eu te reconheço, tu é o meu único, legítimo Salvador. Eu sou um pecador, Senhor. Foi por mim que o Senhor morreu. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver a eternidade contigo. Isso é uma oração de decisão. Aí a partir daqui, aí é onde começa a parte mais maneira da história. Porque daí começam as transformações genuínas, sabe? A mudança não começa sem Jesus. A mudança começa quando Jesus entra. E, cara, foi tão radical o que Deus fez comigo, que no outro dia, sem brincadeira, eu era outro Dave. Mudou tudo. Mudou tudo, cara. Mudou tudo. É a peça que faltava. Mudou tudo. No meu namoro, que era uma tragédia, o Senhor consertou, me fez entender o que estava errado, mudei tudo. Tanto é que eu casei com a minha esposa, nós temos 3 filhos e a gente já está 12 anos casado, 11 anos casado. Então, aquilo ali mudou a minha vida para sempre. E isso é uma experiência. Agora, quando a pessoa fala, tá, mano, e a fé? E aí, dá pra explicar? Como que se explica? Tem coisas que a gente não vai conseguir materializar a explicação. Entendeu? A gente não consegue materializar. A gente não consegue dizer, é por isso, não é uma fórmula matemática. É transcendente, é sobrenatural. Então, o que vai fazer explicar um milagre? Os frutos do milagre são extremamente especialistas em explicar que aquilo que Deus falou era verdade. Então, Deus falou com você que você ia falar para milhares de pessoas. Era loucura? Aqui, pô. Uhum. Não era loucura. Era verdade. Deus mudou a minha história, Deus falou comigo no quarto, realmente. Era loucura? Não. Aqui. Estou casado, falo de Jesus para milhares de pessoas, tenho meus filhos que eu sou apaixonado por eles, tenho uma vida digna. Então, entende que o resultado do milagre é o que faz transformar o milagre que aparentemente não tinha explicação em algo que agora tem uma explicação. Você diz, mano, era por isso que Deus fez, foi por isso, entende? Uhum. Então a cronologia vai demonstrando que essas experiências, elas são divinas e são reais pelos resultados que elas trazem para nós de maneira tangível, sabe? Porque era só uma palavra, mas a palavra se materializou. Entende? Então é isso que a gente vive, é isso que eu creio. Então, dá para explicar? Talvez no primeiro minuto não dá para explicar, mas depois você consegue pelo próprio fruto daquilo que Deus falou com você. Mas a fé, você tem que ter muita fé, porque, por exemplo, eu tive depressão, eu passei por poucas e boas nesse meio processo que Deus falou comigo, e eu falava, porra, e eu tentava achar um caminho para chegar onde eu estou hoje, mas só que sempre eu tive fé. Teve momentos que eu pensei em desistir. Teve momentos que eu tentei me matar também. Caramba, cara. Uma vez. E... Cara, difícil falar, velho. Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho pra estar aqui, mano. E... eu sou muito solitário, tá ligado? Porque eu vim pra São Paulo em busca disso. Em busca de ser alguém. E eu pode pôr pra mim. É a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, tá ligado? E eu sei que isso é só uma porta do que vai acontecer mais no futuro. É por isso que isso aqui tá dando muito certo. É por isso que isso aqui as pessoas nunca vão entender. Nem meus amigos próximos falam, mano, que porra é essa? O que tá acontecendo na sua vida? Eu simplesmente falo, mano, é Deus, eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Só que eu já sofri tanto, eu já passei por tanta doideira, que hoje tá aqui pra mim, eu sinto que, tipo, eu sou um guerreiro, tá ligado? Eu passei por poucas e boas, mano. Poucas e boas e ninguém sabe. Todo mundo só conhece o mítico loucão, o mítico doideiro, o mítico, sei lá, que fala umas groselhas. Só que no fundo eu sou outro cara também. E eu quero mostrar isso, eu quero, sabe, conseguir que as pessoas olhem esse outro lado meu também. E Deus fala pra mim, porra, para de ser doido, se tu só mostra o teu lado doido. As pessoas acham que você só é um louco. Ou um cara muito engraçado, um cara muito divertido. Porque eu tento transparecer só isso.
Mas eu tenho esse bloqueio. Eu não quero ficar mostrando minhas tristezas. No momento eu fico querendo só zoar.